Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Tiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo, vamos reagir ao canal da Rádio Transamérica. Tava por lá o Cantarelli trocando uma ideia sobre o Vasco. Poupar ou não poupar diante, na minha opinião, confronto direto contra o Cruzeiro, já que o Vasco tem 7 pontos, o Cruzeiro também, no Campeonato Brasileiro. E vamos reagir aqui também a 2 cruzeirenses falando desse jogo no domingo, às 6h30. Eles vão comentar sobre o desfalque do Fabrício Bruno, estão preocupados com Pablo Verratti, inclusive tem um que fala: não temos um Verratti aqui no Cruzeiro para decidir. Você vai acompanhar aqui no Gigante News TV. Mas antes, aquela moral, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá na tela. A Transamérica poupa. É difícil, cara, compreender o planejamento do Vasco. Não consigo entender, cara. O planejamento é tentar ganhar a Sul-Americana, pelo visto, é o que eles pensam. E abrir mão de todos os jogos fora de casa do brasileiro? Mas o próximo jogo é a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil em Ponta Grossa. Semana que vem. Nesse jogo? Pois é. Foi o mesmo pensamento. E foi, desculpa, o mesmo pensamento burro, na minha concepção, que o Carille pensou antes do jogo contra o Puerto Cabello. Ele poupa contra o Corinthians, toma uma porrada que tá até agora reverberando no vestiário. Aí pega um time, desculpe, sem profissional. O time do Puerto Cabello era horroroso, eu fiz esse jogo. Muito ruim. É pior que o cara bobo, Tátira. O Vasco não se classificaria na Sul-Americana com um time reserva? Sim. Não. O Vasco não competiria mais contra o Corinthians com o time titular? Sim. Meu irmão, olha o jogo contra o Cruzeiro, é isso? Sim. Olha o contexto do jogo contra o Cruzeiro. Vamos raciocinar aqui. Jogo com o mando de campo vendido. Vai ser em Uberlândia. O Cruzeiro abriu mão de jogar em casa. Cruzeiro em frangalhos, perdendo um jogo atrás do outro. Em crise. Seria um jogo acessível. Um jogo possível pro Vasco vai ser fora de casa. Aí o que o Vasco faz? Não tira os principais jogadores. Já vamos falar sobre isso, tá? Você tá achando que ele... E talvez tenha, mas eu vejo outros times à frente que ele, Vasco, tem possibilidade de vencer a Sul-Americana. Por que não classifica? Então a prioridade é a Sul-Americana. Eu não acredito... Uma primeira fase, cara. Eu não acredito que essa decisão passe somente pelo Fábio Carille. Não, claro que não. A decisão que em clube ela é dividida. Geralmente vem da parte de cima do clube. Porque quando o Felipe Luiz faz isso, aí é Felipe Luiz, mais Boto, mais BAP, que priorizam o brasileiro. Mas é o treinador que aí quando é o Vasco, é o Carille. Porque a galera não gosta do Carille, não dá pra ser assim. É uma decisão conjunta. Com certeza o departamento de futebol, a direção, tá todo mundo metido nisso. Consecutivos, tem a anuência de quem tá acima dele. Exatamente. O ouvinte perguntou. São direcionamento do clube. Do clube. Mas dá pra ganhar a Sul-Americana poupando jogadores na Sul-Americana nesse começo do campeonato. Dá não. É o que eu acabei de falar. O ouvinte perguntou sobre o Fluminense. Felizmente não dá não. O Fluminense jogou com o time C lá contra o San José. Não era nem o time B, era o time C, um monte de garotos. Jogou cheio de garotos também contra a União Espanhola. Fez 4 pontos, ganhou de 5-0 nos jogos, cara. Você acha que o Vasco, se tirasse Coutinho, tirasse o Verratti, colocasse os reservas no jogo contra o Puerto Cabello, não venceria? Se o time reserva do Vasco não tem condição de vencer o Puerto Cabello, o Vasco não tem um dos melhores times do Brasil, como disse Pedrinho. Acho que a ordem das prioridades está totalmente invertida. Para você priorizar e valorizar a Sul-Americana e a Copa do Brasil lá na frente nas fases mais agudas, você tem que ter uma gordurinha no Campeonato Brasileiro. Porque senão você passa de fase da Copa do Brasil na Sul-Americana, mas está na parte de baixo do Brasileirão, você não vai conseguir sustentar a prioridade. Exatamente. Eu acho assim, se o Vasco estivesse precisando no último jogo contra o Lanús, vamos botar assim, né? Fora de casa, do resultado, aí você pode poupar no jogo antes do Campeonato Brasileiro para ir com força máxima, até porque tem o negócio de playoff, né? Se você não for o primeiro, tu não vai diretamente pra fase de mata-mata. E o Vasco perdeu a oportunidade de passar o Lanús. Exatamente. Ficou no 0x0 em casa. Vai precisar ganhar do Lanús na Argentina. Sim. Porque senão vai passar em segundo. Mas enfim, cara, se for esse planejamento mesmo, time reserva, time, sei lá, misto, contra o Cruzeiro pra pegar o Operário de Ponta Grossa no meio de... Com todo respeito. Muito acessível. O Cruzeiro vivendo uma fase, é um jogo pra ganhar fora de casa. O Campeonato Brasileiro não tem 38 jogos em São Januário, não, cara. O Vasco precisa pontuar fora de casa. E outra coisa, o Vasco vai jogar 2 jogos a menos em São Januário. Talvez, não. Palmeiras, 4 Botafogo. Jogos. Palmeiras, Botafogo, o Flamengo já foi no Maracanã e o Fluminense, que vai ser no Maracanã também. Então são 4 jogos a menos. O Vasco, ao invés de 19 jogos em São Januário, o Vasco vai ter 15. E não vai ganhar os 15. Sim. Então, cara, acho que tá na hora do Vasco pensar muita coisa nesse planejamento. Não dá pra admitir ficar poupando jogo decisivo como esse contra o Cruzeiro. São 3 pontos, um candidato real na luta por vagas na parte de cima, Libertadores, Sul-Americana. O Vasco pode abrir mão deles de bobeira. O Tecomo, da família Nakama,
E como na cama? Isso. Ele fala o seguinte, ó, contra o Corinthians ia perder mesmo, com os titulares, mas contra o Cruzeiro dá pra ganhar. O Vasco é muito grande pra dizer que vai perder o jogo antes dele começar, cara. Você já entrar no jogo derrotado, que maluquice é essa? Contra o Corinthians, o Vasco começou o jogo derrotado. Quando o juiz apitou nesse jogo, todo mundo sabia que o Vasco ia perder. Sim. O Vasco entrou com o espírito de derrotado naquele jogo. E contra o Flamengo agora, não entrou. E competiu. Competiu. Quando todo mundo achava que o Vasco ia perder o jogo, o Vasco foi lá competir, foi 0x0, botou a bola na trave. Você acha que o Corinthians é muito melhor que o Vasco? E aí você vai repetir a estratégia do jogo contra o Corinthians. Agora contra o Cruzeiro, vai entrar em campo derrotado? Então, você acha que o time do Corinthians é muito melhor que o Vasco? Que é uma decisão do clube. Sim, claramente, o Carille já falou porque sobre os caras estão falando que é a decisão do Carille. Não, o Carille quando já é o falou. Felipe Luiz é uma decisão do clube. Quando é o Carille é uma decisão do Carille. Não pode ser assim. O zagueiro do Corinthians, você viu a expulsão do Félix? Ontem foi grosseira. Poderia ter comprometido o jogo e mesmo assim eles ganharam, com o gol do Romero. Sim. Mas enfim, eu acho que o Corinthians não é um time de um nível muito superior ao Vasco. Por exemplo, o Flamengo é um time hoje de um nível muito superior ao Vasco. Botafogo até então também era. Palmeiras sei lá, o Atlético hoje pode ser. Mas todo jogo do brasileiro é difícil, gente. Agora, contra o Corinthians, não. O Cruzeiro também. O Cruzeiro tá vindo uma draga danada. Não tem mais bobo no futebol. Pensar assim, é difícil, vai ganhar do Corinthians, é difícil ganhar do Palmeiras, é difícil ganhar do Atlético. Então não joga o campeonato, pô. Sim. Se todo jogo é difícil, sai do campeonato, desiste do campeonato antes dele começar. E pensar o seguinte, pra esse jogo agora, porque a gente precisa... Show de bola, família. Antes da gente reagir aqui aos cruzeirenses, falar um pouco dessa situação aí, porque me parece que o Vasco não vai poupar, tá? Saiu uma matéria do GE dizendo que o Carille, pela terceira vez consecutiva, pode repetir o time, né? Com o time dos jogos contra Flamengo, Lanús e agora novamente contra o Cruzeiro. Por quê? Porque, né, diferente dessas partidas, o Vasco teve 4 dias, né, de recuperação aí para preparar o time visando esse jogo de domingo às 6h30 contra o Cruzeiro. Mas basicamente eu concordo ali com a resenha, né, do Cantarelli, da Rádio Transamérica. O Vasco tem que priorizar Campeonato Brasileiro. Não dá para você focar na Copa do Brasil nem na Sul-Americana e não caminhar no Brasileiro. Até porque o campeonato está muito disputado. A gente está vendo aí times que, poxa, por exemplo, eu imaginei que o Mirassol, sei lá, seria um saco de pancada. E nesse momento não. Né? Conquistou aí resultados interessantes. Goleou o Grêmio, empatou com o Bahia fora de casa. Vai jogar agora contra o Galo em casa. Aposto que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo, né, competitivo. Então a gente não pode dar mole no Campeonato Brasileiro. E concordo, num jogo contra o Cruzeiro, onde é um time que a gente entende que tem ali o mesmo nível e está passando um momento terrível, que lá na frente, de repente, não vai estar passando por esse momento, por ter dinheiro, recurso, de repente o dono lá, o Pedrinho, né, investe um pouco mais, aí contrata bons jogadores, aumenta o nível, e aí você vai pegar um time que nesse momento está pau a pau com o seu, e lá na frente pode performar melhor. Então, não é um jogo para você pensar, opa, vou entrar aqui, vou poupar ali, só se fosse o caso de você perder algum jogador, né, para a sequência do campeonato. Vai sentir, ter alguma lesão, não, todo mundo está bem? Melhor entrar com força máxima contra o Cruzeiro e aí, na minha visão, poupar contra o Operário. Vamos seguir aqui, ó. Pensar nisso, né? A vida seguiu, nada foi feito, e aí você tem um jogo contra o Vasco. Esse jogo que o Fabrício Bruno não dá, né? Isso. Me ajuda aí. Isso. Inclusive, vamos ter 3 retornos, né? O Cruzeiro anunciou hoje que teremos os retornos de Bolassi, que ele estava com problemas físicos, está recuperado, do Fagner, retorno muito importante, porque a gente estava sem lateral, e do Matheus Pereira. Por enquanto, o Japa e o William seguem de fora ainda. O Matheus Pereira pôde viajar agora, né? Agora foi. Já. Ah, entendi. Então, se for pôde ir lá para Uberlândia, para mim seria bom, mas enfim, isso aí a gente conversa depois. Eu só sei o seguinte, como diz no interior, é pegar com Deus. O nosso melhor zagueiro tá fora. Já toma gol todo jogo. Agora o nosso melhor zagueiro tá fora. A gente enfrenta um Vasco. E a gente, qualquer adversário tá pondo medo do Cruzeiro. A verdade é essa, né? Porque o nosso retrospecto recente tá dizendo isso. A gente precisa concentrar muito e ajudar muito esse time a não cair. Né? Digo isso quando os jogos for em casa, tentar de alguma forma, naquela pressão, na ajuda, porque, mano, assim, eu não tô vendo outra solução, assim, e eu tô preocupado com esse jogo do Vasco, porque o Campeonato Brasileiro é uma regularidade que, assim, te pune lá no final, então você precisa, sabe, e embora o Cruzeiro não vai jogar no Mineirão, ele é mandante, e como é importante você vencer como mandante nesse campeonato, dizer, meus amigos, que a gente vai ter que ter aquele momento pré-live de novo, muito divertido, muito tranquilo, porque de novo vai ser um jogo super tenso, mas vamos ver. E eu ainda tô na expectativa, cara, de que alguma coisa vai acontecer, que a diretoria vai fazer alguma coisa, porque não tem base. Mano, não tem base. Eu esperava que fizesse. Então, Pedrinho, pelo amor de Deus, velho, tenta fazer alguma coisa para que... Porque depois com chorar o leite derramado não dá. Tem que ter uma tomada de posição, sabe? O Cruzeiro tem que ser enérgico. O Cruzeiro tem que cobrar de quem está devendo. E quem está devendo, todo mundo está sabendo. É o Cássio, que passou a ser agora o alvo da torcida,
Situação vivida recentemente pelo Matheus Pereira. Agora tá em cima dele a cobrança. As falhas. Poxa, mas ele não falha sozinho, né? A zaga também é uma mãe, né? O que deu de mole pra esse time horroroso do Palestino, sabe como que é? É triste, minha gente, é triste. Ele tá mal? Então, seu Jardim, coloca ele no banco. O que mais tem que mudar? O Wallace não dá, sabe, gente? Não tem condição. O torcedor, a gente continuar aguentando o Wallace, Eduardo, Marquinhos, Bolaço. Bolaço até tá à disposição pro jogo contra o Vasco da Gama. Pode até virar herói lá, quem sabe? Já que os caras de verdade não estão fazendo acontecer. E o Bolaço voltando de contusão, não é nenhum veguete pra fazer a diferença no jogo, sabe? Falei. Eu já afastava 5, 6 de uma vez, já dava uma chacoalhada. E obrigação de ganhar do Vasco da Gama, hein? Time de 7 pontos, jogo de 6 pontos. O Vasco tem o Veguete lá que é bom de cabeça. Cruzeiro sem Fabrício Bruno. Parada dura, não vai ter moleza não. Ainda mais que o Cruzeiro não joga nada, não evolui de jogo para jogo, não apresenta praticamente nada, a não ser aquela ilusão contra o São Paulo e contra o Bahia. Eu tô chateado e a torcida mais ainda super revoltada. Mas aqui a gente não passa pano não, viu? Bom final de semana a todos. Cruzeiro, se recupera domingo, hein? É obrigação. Rapaz. Família, o que a gente pode dizer aí desse momento, né, do Cruzeiro? Desfalque importante, né? Sem o Fabrício Bruno, segundo eles, o melhor zagueiro do Cruzeiro. O Vasco pode se aproveitar disso com o Verratti, é claro, que é um jogador que, como ele muito bem comentou aí, o cruzeirense falando, né? O Verratti é muito bom, né, no fundamento do cabeceio e é o melhor do mundo, na minha opinião. Então o Vasco realmente tem que pode aproveitar nesse sentido. Mas, assim, jogando fora de casa, cara, a gente tem que se preocupar realmente com a parte defensiva, né? Porque o Vasco contra o Corinthians e contra o Ceará foi muito fácil, né? Os gols ali, o Vasco deu muito fubá, muito fubá. Contra o Corinthians, poxa, 3 gols, assim, coisa que parecia de time de pelada. Contra o Ceará, uma falha absurda do João Vitor. Depois um segundo gol que o cara tem liberdade para cruzar, o cara tem liberdade para escorar e o Pedro Raul sozinho faz o gol. Então você não pode, cara. Fora de casa, você tem que ter uma solidez defensiva, né? Por exemplo, o Cruzeiro muito pressionado, com certeza, como o primeiro corte, né? O jogo em casa, as partidas em casa, você entra com uma obrigação de ganhar, de pontuar. Então o Vasco pode aproveitar dessa, né, obrigação que o Cruzeiro tem, dessa pressão, não está vivendo um bom momento. Com certeza a torcida vai apoiar no início, mas se o Vasco conseguir segurar, fechar a casinha, de repente sair na frente, essa pressão, né, que claro, o apoio para pressionar o Vasco, ela pode reverter em pressão para o Cruzeiro, caso o Vasco se comporte bem defensivamente e possa sair na frente, é claro. Então, o que me preocupa primeiro é a parte defensiva, porque jogos fora de casa é isso, você precisa mandar bem na defesa. Você precisa mandar bem na defesa e, claro, a chance que você tiver, aproveitar, né? O Vasco teve esse comportamento que eu estou falando contra o Melgar, por exemplo, né? Teve poucas chances, mas as chances que teve, aproveitou. Foi um golaço do Coutinho, uma bela jogada do Coutinho, que bola mágica pro Verratti. O Nuno apertou, né, fez a pressão ali, conseguiu roubar uma bola, tocou, o Verratti saiu na cara, né, ali aos trancos e barrancos, fez o gol. Só que, infelizmente, não teve isso que eu estou falando, a solidez defensiva, sustentar. Então o Vasco precisa ter isso fora de casa. Até porque, para a gente ter uma certa tranquilidade nesse Campeonato Brasileiro, não dá. Não dá. Não dá para o Vasco ser facilmente batido pelos adversários, jogando fora de casa. Até porque essa sequência de jogos que a gente tem aí no Campeonato Brasileiro, fora de casa, são fora, né? Cruzeiro, Palmeiras, o Vasco vendeu o mando de campo, depois o Vitória. Então você imagina 3 resultados negativos. Onde você vai parar aí no Campeonato Brasileiro? Não pode de forma nenhuma. Então eu entendo que você conseguir competir fora de casa, estar organizado defensivamente e conseguir resultados importantes, cara, isso passa uma confiança para o grupo. Tenho certeza, o time passa a performar melhor, acreditar mais no potencial, né? Dá mais tranquilidade também para o Fábio Carille nesse sentido. E claro, como, né, o amigo aqui disse, a volta do Bolazier preocupa um pouco, né? Porque no ano passado o Vasco enfrentou o Bolazier em 2 jogos, 2 oportunidades, e ele marcou 3 gols. Mas, né, a gente precisa quebrar alguns tabus aí, né, em relação ao Cássio também, que leva uma vantagem contra a gente, né? O Vasco não conseguiu ganhar do Bolazier também no ano passado, perdeu em casa e empatou fora. Então vamos aproveitar aí, né, para a gente conseguir ganhar do Cássio, ganhar do Bolazier e ter a nossa primeira vitória fora de casa, entendendo que é muito difícil. Mas, cara, a gente precisa, né? Precisa para ter confiança até para o próximo jogo contra o Operário, que aí sim eu entendo que o Vasco tem que poupar. Contra o Cruzeiro, força máxima. Se você chegou até aqui, se inscreve, deixa o like, tamo junto. Fui!